Este programa é livre para todos os públicos. E aí, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos ver um conteúdo que ele foge, tá? Ele foge ao que eu prescrevi, ao que eu indiquei para vocês na aula anterior, tá? Na aula anterior eu fiz uma introdução à morfologia. Vocês viram que eu trouxe para vocês as 10 classes de palavras, tá bom? E na aula seguinte, vocês viram a aula da professora Perla, a aula de substantivo e artigo, tá? Eu não vou dar continuidade à aula de morfologia. Na próxima aula vocês vão ver outra aula de morfologia da professora Perla. Por quê? Porque nessa aula aqui, no nosso projeto Em Cada Caso é uma Escola, Nós Iremos Até Você, um projeto da Prefeitura Municipal de Rosário, por meio da Secretaria Municipal de Educação, uma secretaria que desde a pandemia não parou, tá? E está trazendo algumas alternativas aí para o processo de ensino-aprendizagem. Nosso projeto já está na morfologia. Só que hoje eu vou trazer uma aula de um conteúdo mais gramatical, mais sintático, né? De uma convenção escrita chamada crase, tá bom? Então, a crase, pessoal, por mais que, né, seja uma simples convenção, né, um simples sinal gráfico, é um sinal gráfico que tira, né, muita gente de aprovações em concursos públicos, vestibulares, em seletivos, né, na prova do IFMA, dos colégios militares. Por quê? Porque existem muitas regras. A crase é dor de cabeça, tá bom? A crase é dor de cabeça para muita gente que não entende essas regrinhas, né? Porque são muitas regras. Só que se você aprender 2 conteúdos que eu vou trazer para você daqui a pouco, você consegue, né, destrinchar ela pelo menos em 70%. Agora, se não consegue, além de não saber responder questões, tu também não saberá, você, por exemplo, aí que vai fazer redação do Enem, redações de vestibulares, não vai saber escrever de acordo com a norma culta, né? Porque a competência 1 do Enem pede a escrita de acordo com a norma culta da gramática brasileira. E a competência 5, por exemplo, da Universidade Estadual do Maranhão, na competência número 1, também pede essa norma culta. E saber usar crase nas palavras é norma culta, tá? Então, essa aula aqui é para os alunos da Rede Municipal de Rosário, mas é para qualquer pessoa que está assistindo. Você que faz ensino médio, vai concurseiro, tá? Qualquer pessoa pode, né, utilizar essa aula aqui para um fim específico, né? Você concurseiro, você estudante do ensino fundamental, do ensino médio, e você que vai fazer redação do Enem. Se tu não souber usar crase, tu não vai tirar nota máxima na competência 1 do Enem, tá bom? Então, nós vamos estudar essa convenção escrita, nós vamos aprender as regrinhas dela, mas de antemão, eu vou trazer um macete para vocês aqui. Eu sempre costumo trazer para todos os alunos quando eu dou aula no ensino regular. Ensino regular é aquele que a gente tem os alunos, gente, né, perto da gente. Aprenda regência, tá? Se você aprender regência verbal e nominal, a crase aí está praticamente dominada. E aprenda também a transitividade verbal, a predicação verbal, principalmente dos verbos transitivos indiretos. Professor, o que é isso? A gente vai ter essas aulas aí no projeto da prefeitura? A gente vai ter também, tá? Mas eu só estou adiantando, né? Você que não quer perder tempo, por exemplo, e quer estudar sozinho e já adiantar alguma coisa, regência verbal e nominal e transitividade verbal, predicação, né? Especificamente os verbos transitivos indiretos. Se a gente souber esse conceito de verbo transitivo direto e indireto, a gente já sabe muita coisa da aula de crase, tá? Beleza? Nossa aula de crase, ela vai iniciar da seguinte forma, gente. Primeiro, para a gente aprender, o Ítalo vai focar aqui no monitor, tá? O que é mais importante do que qualquer coisa nessa aula, tá? Preste atenção, gente. Eu trouxe aqui, por exemplo, para vocês no monitor, o que é a crase, tá? A crase é a vogal A, mas a vogal A igual a vogal A, né? Só que a vogal, eu já dei uma aula para vocês, essa vogal A e essa vogal O, ela exerce funções morfológicas. Olha a morfologia de novo, né? Ela exerce 4 funções morfológicas diferentes, tá bom? A vogal A e a vogal O. Ela exerce 4 funções morfológicas diferentes. E o que é que eu estou dizendo com isso? Que o A e o O podem ser, ou pode ser, 4 classes de palavras diferentes. O A e o O, gente. Tanto é que eu já estou trazendo 2 para vocês aqui. O A ele pode ser preposição e o A ele pode ser artigo. O A ele pode ser pronome oblíquo e o A pode ser pronome
demonstrativo. Professor, eu ainda não sei preposição, artigo, a professora Perla na aula anterior já ensinou para vocês, né? Ó, a, os, as, não foi isso? Uma, uns, umas. Então, gente, toma cuidado com esse A na tua vida. A questão do hífen eu vou trazer para vocês breve, que ele pediu a definição morfológica desse A em diferentes frases. Ele queria que você identificasse onde o A era preposição. E você sabe identificar um A quando ele é preposição numa frase? Quando ele é artigo? Quando ele é pronome oblíquo? Quando ele é pronome demonstrativo? São 4 classes de palavras diferentes, tá? Então, de antemão, A vogal mais A vogal vira A craseado, A vogal craseado. E o que isso quer dizer, professor? O A enquanto preposição mais o A enquanto artigo, ele vira um A craseado, ele vira crase, né? Esse A craseado, anotem na agenda e no coração, ele sempre será preposição enquanto função sintática e morfológica, tá? Sempre será preposição, tá? Agora só não esqueçam da ordem. Não esqueçam da ordem. Nunca vai ser artigo mais preposição, tá bom? É sempre preposição mais artigo. Por quê? Quem vai reger é o verbo, tá bom? É o verbo que rege. Por isso que eu disse para vocês, regência verbal, regência nominal também, tá? Quem vai reger é o termo antecessor, nominal ou verbal. No caso, pode ser também a questão da predicação. Então, gente, por que isso acontece? Foca bem aqui, pelo amor de Deus, o maior cinegrafista da região do Munim, quiçá do Maranhão, Ítalo, né? Vou trazer uma frasezinha para vocês aqui. Essa frase aqui é o seguinte, ó. Cleide, de novo. Cleide foi, tá certo? Ao trabalho. Atenção à frase, beleza? E agora eu vou trazer de novo aqui Cleide. Cleide foi... Qual o local de trabalho de Cleide? É em toda Rosário, gente. Ela trabalha com todas as escolas. Mas a lotação dela específica atualmente é na CEMED, ok? Presta atenção. Presta atenção aqui. Gente, na mesma sentença frasal, com praticamente os mesmos elementos morfológicos e sintáticos, por quê? Porque eu tenho substantivo, eu tenho verbo, eu tenho preposição, esse acraseado ele é preposição, tá bom? E eu tenho substantivo. Olha o substantivo de novo agora, mas exercendo outra função que eu falei lá na introdução da morfologia. Né? O substantivo agora não é mais sujeito, né? Ele já exerce outra função sintática. Isso aí vocês vão aprender mais à frente. Prestem atenção. Gente, o sujeito Cleide, nas duas sentenças, né, exerce o mesmo contexto semântico, tá? Cleide ela está indo, ou foi, né? Ela foi a algum lugar. Quando eu digo foi a mais algum, atenção. Quando eu digo que Cleide foi a mais algum lugar, é porque esse verbo aqui, ele está exigindo uma regência específica. Que regência é essa, professor? Uma regência de uso ou não da preposição, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse conteúdo, porque é um conteúdo bem tranquilo, mas ele é muito extenso, né? Um verbo ele tem diferentes regências. Por exemplo, o verbo assistir, né? O verbo assistir, ele tem diferentes regências verbais, né? A gente pode assistir a algo, a gente pode assistir a alguém, né? Como assim assistir a alguém, professor? Porque o verbo assistir pode também ser de dar assistência. Então tem que tomar cuidado com isso. Nesse caso aqui, gente, quando eu digo que ela foi ao trabalho, é porque trabalho é uma palavra masculina, tá certo? E aqui eu preciso dessa contração na preposição. Professor, eu não sei o que é contração na preposição. A gente vai aprender, tá? A gente vai aprender na aula de morfologia, tá? E aqui nesse caso, gente, eu tenho outra contração, eu tenho uma outra combinação, tá? Esse A craseado aqui, gente, é nada mais, nada menos do que A mais A. Cleide foi a, porque ela vai a, CEMED, porque CEMED é uma palavra feminina e exige um artigo feminino. Cleide foi a, para onde? Trabalho, exige um artigo masculino. Eu não posso botar Cleide foi a trabalho. A trabalho já é outro sentido semântico. Nesse caso aqui é onde ela se direcionou. A, preposição, mais o artigo. Por que esse o artigo, professor? Gente, a professora Perla explicou. O artigo nesse caso, porque nós temos um substantivo masculino e singular. Porque o artigo ele não define o substantivo. Eu tenho o trabalho. Por que não pode ser o CEMED?
Porque Semed é uma palavra feminina, né? Então, Cleide foi A o quê? Semed. Semed é Secretaria Municipal de Educação. E por que, professor, que o senhor usou uma crase aqui? Gente, porque ninguém fala, né? Cleide foi a Semed. Para evitar essa pronúncia, daí que criou-se a crase, tá? Só que aí, criando a crase, também vem um monte de regrinha que a gente tem que aprender. Isso não para fala, né? Na fala ninguém se interessa no contexto frasal porque essa convenção não aparece. Mas na escrita, meu amigo, minha amiguinha, na escrita de textos, de redação, de documentos, se tu não escrever corretamente, tu pode ser subjugado, né? Tu pode perder posições no concurso, pode ficar fora por causa disso aqui. Tá bom? Isso aqui por muito tempo na minha vida foi dor de cabeça, porque eu aprendi as regras e esquecia. Né? Mas chegou um momento que, não, ou acaba com essa palhaçada, né? E para de errar questão boba, que foi o que eu aprendi. Transitividade verbal e regência. E acabou, não erro mais nenhuma questão nessa vida. Tá? Nenhuma. Por quê? Porque a gente tem que entender a base, né? A base disso tudo. Estudar só as regrinhas é algo muito perigoso. Tenta estudar a base, é por isso que a gente estuda a morfologia antes. Tá? Então, gente, para evitar de falar Cleide foi a Semed, a gente fala Cleide foi a Semed. Mas esse A craseado. Por quê? Porque Semed é uma palavra feminina. E essa questão do feminino e masculino, né, que a professora Perla falou lá em substantivo, da variação de gênero, ela vai aparecer aqui também, tá bom? Ela vai aparecer, tá ok? Então foca aqui, Ítalo, por favor. Beleza? Então, tudo isso que eu falei aqui, gente, foi para explicar essas 4 frasezinhas aqui, beleza? Diga à mulher tudo. Sou obediente à mulher, né? Eu tenho diga, verbo. Quem diz algo a alguém. Então, diga algo. Diga o quê? Tudo. Para quem? A mulher. Por isso que eu botei crase. Sou obediente. Se tu chegasse em casa, o Ítalo chega lá na casa dele, né, fala com a mãe dele e diz assim, mãe, eu sou obediente. A mãe dele vai perguntar, obediente a quem, meu filho? Ele vai dizer, a minha mulher, a esposa dele, né, namorada, não sei, o Ítalo tá namorando, Ítalo? Ó, tá namorando, ele é obediente, tem que ser obediente, né, papai? Então preste atenção. Por que eu trouxe esses 2 exemplos diferentes e eu falei de regência? Porque se eu souber regência verbal e a regência nominal, porque obediente, gente, nesse caso aqui, é um adjetivo. E ele exige, tá? Ele exige a preposição, tá? A preposição. No caso, preposição e artigo, obviamente, para formar essa crase. Beleza? Nesse caso aqui, não se preocupe que a gente vai trabalhar a questão das locuções. À noite, à procura, à medida que, entre outros exemplos, tá? As locuções verbais, as locuções... Verbais não, perdão, as locuções adverbiais, tá? E as locuções conjuntivas e as locuções prepositivas, que elas vão exigir também esse uso da crase, tá certo? Então, de antemão, o que tu tem que saber? Que crase é a união de preposição mais artigo, sempre nessa ordem, tá? Sempre nessa ordem. Por quê? Por que preposição, professor? Porque quem manda é a regência, tá bom? É a regência verbal ou nominal, ou a predicação verbal no caso do verbo transitivo indireto. Professor, eu não sei nem o que é verbo transitivo indireto. Nós vamos ter essas aulinhas, tá? Nós vamos ter essas aulinhas quando chegar lá na sintaxe. Ainda estamos na morfologia. Beleza? Então, pega agora um caderno, sei lá, um bloco de notas, qualquer coisinha que tu tiver na tua casa. Eu trouxe aqui para tentar matar um monte de regras, né? Destruí-las. Um monte de regrinhas aqui numa frase mnemônica e nessas frases aqui específicas para a gente entender o não. Agora é não, tá? Não uso da crase. Porque muita gente confunde, né? Muita gente confunde. Então, anota. Porque se tu for tentar aprender só ouvindo, tu não vai conseguir. Anota, né? Para a aula. Essa aula tá no YouTube também. Lá no canal da Semed Rosário. Bota lá no YouTube, Semed Rosário. Essa aula tá lá. Tem uma sequência de aula lá de infantil. Pode procurar a aula de crase, tá bom? Pode dar pausa e devagar, beleza? Você que tem uma gramática, estuda na gramática. Você que gosta de estudar com outros canais também, estude. O importante é estudar, tá bom? Então, nunca na tua vida, meu amigo, minha amiga, anota na tua agenda e no teu coração, nunca tu vai usar crase. Nunca, né? Presta atenção. Tu nunca vai usar crase diante de palavras masculinas. E é por isso, né, que eu falei para vocês aqui de trabalho, o Ítalo vai trazer aqui, trabalho masculino, Semed feminino. Por que não veio crase aqui, né, se as sentenças são as mesmas? Anota,
Não, eu nunca vou colocar crase antes de palavras masculinas, tá bom? Eu vou apagar aqui rapidinho uma coisa que eu observo muito, né? Aí nos textos, no WhatsApp, né? O pessoal costuma dizer assim, ai gente, graças, né? Eles botam assim, graças a Deus, né? Graças a Deus. Aí bota crase. Tá errado, tá? Tá errado. Por quê, gente? A primeira regrinha que tu aprendeu do não uso da crase. Eu não posso, Perla. Eu não posso, Cleide Maria Souza, botar crase antes de palavras masculina. Isso é regra geral da vida. Tá bom? É da vida. Por quê? O professor vai ter exemplo com crase diante de palavra masculina. Não, não é porque ela está diante de palavra masculina, é porque tem um termo feminino antes ali, né? O pessoal já questionou, o pessoal, aqui é masculina e tem crase. Por quê? Ah, te calma, meu filho. Se a gente diz assim, bife a cavalo, né? Cavalo é masculino, tem crase por quê? Não, te calma, tem uma regrinha ali que tem um termo oculto, né? Tem que tomar cuidado com isso, beleza? Então, nesse caso aqui de graças a Deus, Deus é masculino, né? É o Deus, não a Deus. Então, nesse caso, tu não vai botar crase. Então, a primeira regrinha tu já anotou, bota aqui, Ítalo. Nunca nessa vida eu vou botar crase diante de palavras masculinas. Primeira regrinha, tá beleza? Segunda regrinha específica, pode deixar aqui, Ítalo. Pode só aumentar o zoom, né, bacana. Aqui mesmo eu consigo trabalhar. Nunca também, o professor Valdo Peixoto está dizendo, não vou colocar crase antes de palavras no plural. Mas como assim? Não é bem assim também a regra. Gente, se esse A, essa vogal A, estiver no singular e a palavra seguinte estiver no plural, não bota nunca na tua vida, tá bom? Não faz isso de jeito nenhum, é um pecado mortal. Se o A estiver no singular, A, ó, vou A, e a segunda palavra estiver no plural, né? É a questão do número, lembra do número que a professora Perla falou? Singular e plural. Se a segunda palavra estiver no plural, nunca na tua vida tu vai colocar crase. Professor, se a frase fosse vou às festas, né? Até meia-noite eu fico ali no barzinho, no outro ali eu vou na outra festa. As festas tu colocaria crase, né, gente? Aqui, Ítalo, rapidinho. Eu tô botando o Ítalo para trabalhar. Olha aqui, ó. Vou às festas. Aqui sim. Por quê? Porque eu tenho as festas, plural e plural. Se fosse a festas, que é correto, essa crase ali tá errada. E é isso que está dizendo essa regra, tá? Então, nunca coloca crase se o A estiver no singular e a palavra seguinte estiver no plural, tá bom? Beleza? Nunca vou colocar crase. Gente, uma regra bem básica, bem facinha, né? Essa eu acho que é uma das regras mais fáceis que existe na vida depois dessa diante de palavra masculina. Porque eu vou te dizer uma coisa bem aqui. Se tu errar uma questão botando crase antes de palavra masculina, porque tu não sabe o que é uma palavra masculina, meu filhinho vai ter que voltar lá 2 anos antes. Masculino e feminino. Isso eu não posso errar na vida. Né? Muitas questões de concurso, o básico é esse. Poxa, onde é que tem palavra masculina? Eu já não vou marcar. Né? Essa é a regra mais fácil de todas. Crase só diante de palavras femininas. Nunca vou colocar crase se ela estiver no singular e a palavra seguinte, feminina, estiver no plural. Qual é essa terceira regra? Eu nunca vou botar crase antes de verbos. Verbos, né? O verbo é uma classe de palavra que vai ser trabalhada aqui nas aulinhas. Não sei se eu ou a Perla, ainda vou ver isso direitinho, acho que sou eu. Vou trabalhar verbo com vocês, vou ensinar o que é verbo, como se classifica, modo, tempo, conjugação, tudo isso. Mas de antemão, nunca, meu amiguinho, minha amiguinha, anota sério, na agenda, no coração, né? Tira print desse monitor aqui, não sei, tá precisando dessa aula? Posso disponibilizar tranquilo os slides, vai na escola que a gente disponibiliza. É só pedir. Não coloca crase antes de verbos. Uma regrinha bem bacana dos verbos. Palavra terminou em AR, ER, IR, como nesse caso, ou OR, que também, né, existem verbos que terminam com OR. Pôr, compor, sobrepor, dispor. Tu não bota crase. Tá bom? Beleza? Tu não bota crase. De jeito nenhum. Essa é uma regrinha muito fácil também. Por quê? Basta saber o que é verbo. É uma regra que basta que tu precisa saber o que é verbo. Pois o professor disse,
Não existe crase diante de verbo. Ainda tem gente que se equivoca, porque não sabe o que é verbo. E é por isso que eu disse lá na aula de morfologia, Ítalo. Eu disse, Ítalo, a morfologia é uma base, pô, é uma base muito bacana. Né? Substantivo masculino, substantivo no plural feminino, verbo, né? Beleza? Ó, a próxima regra aqui vai trabalhar com artigo, a próxima regra com pronomes. Não tem sentido tu não saber as classes de palavras, tá legal? Vamos lá rapidinho, vou tentar terminar esse slide aqui. Outra regrinha que tu não vai usar crase, outra regrinha bem tranquila. Não coloca crase antes de artigos. Quais artigos, professor? Os indefinidos. Por que eu estou dizendo isso, meu amigo? Porque a crase, gente, é preposição mais artigo, mas é o artigo definido a, feminino. Agora, os artigos indefinidos, os femininos no caso, obviamente, já que a gente está falando de crase, uma ou umas, tu não vai botar crase também nunca na tua vida. E não adianta mais tu dizer que tu não sabe o que é artigo, porque Perla Alves Silva, ela já te ensinou. Ela já te ensinou o que é artigo. Beleza? Não bota o crase antes de palavra masculina, não bota o crase antes de palavras no plural se o a estiver no singular, não bota o crase antes de verbos, não bota o crase antes de artigos indefinidos femininos. Ou uma ou umas. Não bota na tua vida. Beleza? Gente, outra regrinha da crase. Aí aqui eu vou trazer um asterisco, tá? Eu vou trazer um asterisco para vocês. Não uso crase diante de pronomes. Não é todos os pronomes não, te acalma. Quando a gente fala pronomes, né, parece que é todos. Não, gente. Aqui eu deveria ter botado, né? Não uso crase antes de pronomes pessoais, do caso reto, e antes de pronomes pessoais, do caso oblíquo. Quais são os do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. No caso do ele, do eles, tu nem utilizaria porque eles são masculinos. Mas nem dos femininos tu não vai usar. Pronomes pessoais do caso oblíquo, professor. Me comigo, te contigo, se consigo, uma, uns, umas. Não, isso aí já é artigo, presta atenção na tua vida. Mas a, os, as. Por que eu tô dizendo isso, Cleide Maria Souza? A minha coordenadora, Cleide Maria Souza. Porque eu acabei de dizer, Ítalo, volta aqui, Ítalo, por favor. Eu acabei de dizer para vocês que crase é A mais A. A, prep, preposição, A, artigo. Aí eu estou acabando de dizer para vocês também que existe o pronome oblíquo. Existe, gente, o a, os, as, li e lis. Então esse o e esse a também é artigo. Artigo não, perdão, pronome oblíquo. Só que diante do pronome oblíquo não, tá? A crase é só preposição mais artigo. Então é por isso, pode botar aqui. Então, anota na tua agenda e no teu coração. Tu não vai usar crase diante de pronomes pessoais do caso reto, dos femininos, e nem diante dos pronomes pessoais do caso oblíquo, no caso o a ou o as, feminino. Tu vai usar diante do tratamento, professor? Vai usar diante de três. Senhor, dona, senhora e senhorita. Mas isso aí é outra aula mais à frente, tá bom? Mais à frente especificamente, tá? Gente, uma regra bem bacana aqui. Não se usa crase diante de palavras iguais. Não se usa crase diante de palavras repetidas. Tá bom? Não se usa crase diante de palavras repetidas. Tá? Vamos lá, rapidão, Ítalo, de novo. Ítalo, olha aqui que eu vou trazer aqui. Por exemplo, essa expressão aí, ó. Face a face, boca a boca, né? Olho a olho, dente a dente, cara a cara. Não bota, papai. Se a palavra, né, a palavra anterior e a palavra posterior, elas são iguais e tiver um azinho lá no meio, ou um as lá no meio, se as palavras forem iguais, tu nunca vai usar crase, né? Mas aqui eu tenho uma frase que um professor uma vez, ele fez uma brincadeira com a gente, faz muito tempo, né? Ele botou assim, a frase, declarou guerra, né? Guerra, e foi muito bonita. Eu fiquei muito orgulhoso, Cleide, porque eu consegui respondê-la, pô. Isso foi muito orgulho para minha vida. Porque a regra, ele disse, não se usa crase diante de palavras repetidas. Mas por que nessa frase tinha crase? Ele queria saber, né? Por que nessa frase aqui eu botava crase? E foi muito legal essa questão, porque essa questão aqui ela me fez entender muita coisa, tanto da regência, quanto da transitividade, quanto dessa própria regra, e não errar nunca mais. Por quê? Porque se cai uma questão dessa aqui no IFMA, no Colégio Militar, nos concursos da vida que vocês forem fazer, e estiver dizendo assim,
Indique a frase onde há uso da crase correto. Aí tu vai ver aqui. Palavras repetidas. O professor Peixoto disse que não é para marcar. Aí tu vai lá e não marca, né? Tu vai marcar outra. Aí tu vai errar por minha causa? Não, tu não vai errar, porque eu vou te dizer uma coisa bem aqui. Não se usa crase diante de palavras repetidas. Mas por que que aqui essa crase está correta? Aqui está correto, gente. Isso não é exceção. O mais bonito dessa questão é porque ela não é mais exceção. Não é exceção, não. A regra é clara e não tem exceção. Mas aqui sabe o que é, papai? Eu tenho uma regência. O que é regência? Algo que rege. O verbo declarar indica o seguinte: quem declara, declara algo a alguém. Então, ele declarou guerra à guerra. Nesse caso aqui, é por isso que eu preciso de um termo que se chama objeto indireto. Por quê? Porque esse verbo é transitivo, direto e indireto. Quem declara, declara algo. O algo é o direto. Está aqui, sem preposição. Para quem? É o indireto, está aqui. Por isso que essa crase tem que aparecer. Toma cuidado, tá? Se o verbo for VTDI, pode aparecer crase diante de palavras repetidas. Por que que não apareceu aqui, professor? Porque o verbo é ficar. E esse verbo ficar aqui, ele tem diferentes regências, né? O ficar pode ser, ele pode ser intransitivo, né? O menino ficou. Acabou. Tá? Ele pode ser transitivo direto, tá ok? Como nesse caso aqui. Beleza? Então tem que tomar cuidado. Última regrinha pra gente encerrar a aulinha. Não se usa crase, atenção, não se usa crase após preposições, tá ok? Né? Aqui rapidinho, Ítalo, não se usa crase. Ó, Cleide, Cleide foi, ela gosta, final de semana ela gosta de ir. Ela foi à praia. Ela adora uma praia, todo final de semana ela tá lá no litorânea. Então preste atenção aqui. Cleide foi à praia, tá correta essa frase? Tá ok? Mas se eu dissesse assim, gente, Cleide foi até a praia. Se eu botasse uma crase aqui, estaria correto? Não estaria, papai, porque a regra ali está dizendo, não se usa crase após preposições. Se tem preposição, ele derruba a crase, tá? Nesse caso. Não preciso mais botar, porque a preposição já está aqui. Preposição mais artigo. Por isso que eu não preciso de crase, porque a crase não é preposição mais artigo. Essa preposição a, ela mudou para a preposição até. Crase é muito linda, bicho, o estudo da crase, tá? Nós vamos aprender todas as outras regras do uso e do uso facultativo. Ainda tem isso. Aquele uso que tu usa, que tu usando vai estar certo, tu não usando também vai estar certo. Ainda tem isso, gente. Língua portuguesa é danada. Fica com Deus, estuda, tá? E próxima aula que eu vier, a gente vai continuar essa aulinha aqui. Valeu!